Olá, eu vou apresentar a pesquisa Implicações da Pandemia para a Psicologia nas Políticas Públicas, com um foco no SUS, no Sistema Único de Saúde. Eu sou Isabela Palhano de Souza e o orientador dessa pesquisa é o professor Dr. Pedro Henrique Antunes da Costa. As motivações dessa pesquisa decorrem primeiramente da própria pertinência, de se analisar e aprender as consequências de uma pandemia que se alastrou por mais de 2 anos, deixando inúmeras mortes e implicações objetivas quanto subjetivas para a saúde, para as situações econômicas, as políticas e o nosso contexto social, no geral. E a literatura demonstra como a saúde mental ela foi e tem sido afetada na pandemia, sendo pertinente a gente aprender essas implicações ao trabalho de uma das categorias fundamentais na lida da saúde mental, como a psicologia. E nós não queremos minimizar a relevância de outros campos de saber fazer, nem psicologizar a saúde mental como se fosse um mero objeto da psicologia. Contudo, acreditamos que um olhar aprofundado sobre a psicologia no SUS, um dos principais espaços de inserção de trabalho do psicólogo no presente, nos fornece um importante diagnóstico do trabalho do próprio SUS, bem como das especificidades da psicologia em tal realidade. Esse trabalho ele realizou uma coleta de dados que ocorreu entre junho e outubro de 2022. Ao todo, 32 psicólogas e psicólogos que trabalhavam no SUS responderam a um formulário online que continham perguntas fechadas e abertas sobre a formação, a trajetória profissional, o trabalho nas políticas e os impactos da pandemia. Focamos aqui na análise das respostas às perguntas abertas, que se deu pela análise de conteúdo temática, com a pré-análise, a fase exploratória, a categorização e síntese temática e a interpretação dos resultados. E aí todo esse processo se deu a partir dos aportes teóricos práticos da psicologia crítica brasileira, sobretudo suas interfaces com a tradição marxista. As respostas elas foram dispostas em 2 eixos temáticos, os desafios e as potencialidades, com predominância das primeiras quantitativa e qualitativamente. Em relação às potencialidades, os profissionais apontaram a maior autonomia na dinâmica de trabalho remoto, com a situação de crise aguçada a necessidade de reinventar a prática psi, assim como reforçou a importância da psicologia em situação de crise. Contudo, há um cenário de recrudescimento da precarização do trabalho no SUS, as psicólogas tendo como principais desafio a falta de equipamento e estrutura, o aumento da sobrecarga, efeito da desvalorização profissional pela insuficiência das políticas e impactos objetivos e subjetivos no contexto pandêmico, resultando no aumento do sofrimento tanto de usuários quanto das psicólogas. Nisso, há um aguçamento das mazelas estruturais e das implicações das políticas, gerando impactos psicossociais à classe trabalhadora, sobretudo às frações mais pauperizadas. E os achados apontam a necessidade de reflexão constante sobre os paradoxos e limitações da psicologia que se somam aos das políticas, como o SUS. E ressalta-se as possibilidades oriundas do trabalho coletivo com a comunidade, da solidariedade ativa e do apoio mútuo entre os profissionais e usuários, indicando que se trata também de cuidado, o que não significa desresponsabilizar o Estado pelas condições necessárias de trabalho e de suporte e assistência psicossocial. Em diálogo com a literatura, as dificuldades encontradas são generalizadas às demais categorias profissionais do SUS e políticas públicas. Para a psicologia, considerando o histórico hegemônico de inserção e trabalho na clínica de caráter autoliberal, fica o reforço de sua condição como classe trabalhadora, sendo atravessada pelos influxos no mundo do trabalho decorrentes da ofensiva do capital e suas refrações do desmonte das políticas e da importância de organização e mobilização coletiva. Muito obrigado pela atenção. Fiquei com as referências utilizadas para o estudo dessa pesquisa.